O Grêmio surpreendeu e encaminhou duas contratações, a gente tem que falar sobre isso e você do outro lado muito possivelmente não tenha pensado nos pontos que eu vou trazer nesse vídeo, então fica aqui comigo. O convite que eu te faço é, gostar do conteúdo, deixa o like, eu quero ser tua companhia nesse almoço. Você que tá aí almoçando, você que tá aí descansando, você que aí daqui a pouco tá enganando seu chefe, tá falando que está trabalhando e na verdade não está com uma aba fechada, me ouvindo. Enfim, quer ser a companhia de vocês a partir de agora, nesse almoço ou qualquer outro momento que você esteja vendo esse vídeo, obviamente, né? Enzo e William, dois jogadores que estão muito bem encaminhados com o Grêmio, um praticamente fechado aí e outro também na assinatura. Eu já vou colocar como contratados, tá? Já vou colocar como contratados, mas você que possa fazer essa leitura a partir de agora nesse vídeo também, beleza? Fechado assim? Você do outro lado, então, se gostar do conteúdo, deixa aquele like. Não esquece de se inscrever também, hein? E se você está precisando de pintura predial ou residencial de qualidade e com confiança, Saturno Pinturas. Esse é o lugar. Vamos falar do Enzo primeiro? O Enzo, eu com as folhinhas aqui, né? Fico anotando. Hoje são 4 folhinhas, tá? Uma para o Enzo e 3 para o William. Então, vocês já sabem de quem eu vou falar mais nesse vídeo. Primeiro eu faço o Enzo e depois a gente vai para o assunto principal, com todo respeito ao Enzo, mas o assunto principal do vídeo. Portanto, último clube CSA, 23 anos, formação é que é um empréstimo até o final de 2025. 1,81 m, cerca, né, de 70 quilos, jogador brasileiro. Participou daquelas partidas contra o Grêmio, era titular do CSA, time que também disputou a Série C do Campeonato Brasileiro. O que temos a falar sobre o Enzo? Cara, primeiro que é muito difícil, tá? Eu até anotei aqui, ó, participou não só do jogo, mas da jogada do gol contra o Grêmio, se não me engano foi o primeiro gol. Ele participou de uma jogada pelo lado esquerdo, velocidade, cruzamento, o jogador entrou para fazer o gol ali naquele fatídico jogo do Grêmio contra o CSA. Cara, o que eu tenho para falar para vocês sobre o Enzo é o seguinte: primeiro que é muito difícil de fazer qualquer tipo de avaliação. Eu vou dizer para vocês o porquê. Porque ele até pode apresentar boas valências, tá? Ele até pode apresentar bom futebol, chegar na frente. Assim, basicamente é um jogador com bom ímpeto ofensivo, de se apresentar bem nas jogadas combinadas de ataque, mas ele é um jogador rápido também de recomposição, para poder dar alguns combates ali. Basicamente é isso, Enzo, tá? Um lateral até certo ponto burocrático, não apresenta lá grandes invenções, grandes novidades na posição. Um jogador até certo ponto burocrático. Mas é um jogador do CSA. E não pelo CSA, pelo clube CSA, mas um jogador de Série C do Campeonato Brasileiro. Então a gente fica com essa avaliação absurdamente comprometida. Absurdamente comprometida. Só para vocês terem uma ideia do CSA na Série C, ele conseguiu 22 pontos em 19 partidas. E foi, obviamente, rebaixado. Na última possibilidade, né, das posições da tabela, mas foi rebaixado. Os últimos 3 jogos do CSA pelo Campeonato Brasileiro. Um 2-0 para o Brusque, perdeu, fora de casa. 2-1 para a Ponte Preta, perdeu em casa. Empate contra o Ituano em 2-2, time que também ficou na segunda metade da tabela. Empate em casa. É muito difícil de fazer qualquer tipo de avaliação, gente, porque você vai ver alguns lances assim do jogador para tentar lembrar um pouco mais, aguçar a memória. Tem muito lance contra Caxias, contra Ipiranga, Náutico, enfim, times que realmente não estão no nível do Grêmio que o Grêmio precisa que atue. A gente pode fazer alguma consideração pela idade? Também acho difícil, porque apesar de ser um pouco mais jovem, 23 anos não é tão jovem assim, não é como se ele fosse a grande joia rara a ser lapidada dentro do CSA, que o Grêmio fosse lá, pensasse o jogador, colocasse aqui para poder desabrochar. Não vejo dessa forma também. Então é aquela coisa, aquele blá 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 chatíssimo, mas que precisa ser dito muitas vezes para que pessoas menos afortunadas de cognição possam entender.
É óbvio que ele vai chegar aqui, a gente vai torcer, porque a gente torce para todos os jogadores que vestem a camisa do Grêmio, mas não se pode botar muita fé nesse jogador, pelo menos eu penso assim. Eu penso assim. Você pode pensar do jeito que você quiser. Aliás, se quiser comentar também, fique completamente à vontade, beleza? Isso sobre o Enzo. Agora sobre o William. Opa, aí é um jogador de um patamar completamente diferente. É outra turma, é outro ônibus, é outro futebol, é outro mundo, completamente diferente. William estava livre no mercado. Deixa eu ajeitar aqui minhas anotações. William estava livre no mercado, jogador que teve a última passagem aí por clube no Fulham, da Inglaterra. Já tem 37 anos, é bem verdade, vamos ponderar isso logo na sequência. E para trazer a título de informação, o André Hernan, grande abraço, traz a informação de final de 2026, contrato com possibilidade de mais um ano, esse acréscimo aí de mais um ano. 1,75 m, mais ou menos a minha altura. 70 jogos, ou seja, estou muito parecido aí com ele, já posso jogar pela seleção brasileira. 70 jogos pela seleção brasileira tem o William, com 9 gols marcados. Jogador de um nível excelente. Você olha só os números aqui que eu vou trazer de forma muito rápida, fica aqui comigo, não sai, não te distrai. Chelsea, o time que ele mais jogou, só o Chelsea. 339 jogos pelo Chelsea, 63 gols, 58 assistências. Mais, e muito bem mais, de 100 participações de gols em pouco mais de 300 jogos pelo Chelsea. Cara, excelente, maravilhoso. Premier League, Liga dos Campeões e tudo mais. Jogador campeão, jogador vencedor. Pelo Shakhtar, 221 jogos, 37 gols e 64 assistências. Pelo Corinthians, 2 passagens. Ele foi revelado pelo Corinthians, né? Depois voltou recentemente. 83 jogos, 3 gols, 8 assistências, números um pouco mais baixos do William nessa relação aqui com o Corinthians. Mas veja, né? Olha o que ele fez pelo Chelsea. Olha o que ele fez pelo Chelsea. Jogador de um nível completamente superior, o William. Nas últimas 3 temporadas, números rápidos, fica aqui comigo, não te distraia, fica aqui comigo. Últimas 3 temporadas, de trás para frente. Fulham, 22-23, 30 jogos de Premier League, 10 participações de gols, 5 gols, 5 assistências. 23-24, também Fulham, 37 jogos, 5 gols, 2 assistências, números ligeiramente menores, piores pelo Fulham. E a última temporada, que mistura o time inglês mais o Olympiacos, são 23 gols e apenas deu uma assistência. O William, uma temporada um pouquinho mais acidentada, também a gente precisa concordar e dar uma olhada para isso, obviamente. E aí que começam algumas perguntas, e você do outro lado certamente já está digitando para dar a sua opinião. E certamente se aparecer algum botão, alguma possibilidade de hypar esse vídeo, você vai hypar, você vai me ajudar. Ele é um meia dos sonhos? Vamos lá. Começou a se falar sobre essa posição de meia, de que o Grêmio daqui a pouco iria economizar daqui, fechar a torneira dali, não abrir tanto a mão a colar, para que pudesse gastar muito mais numa posição de um meia, de um camisa 10, de um jogador articulador. Ele é um meia dos sonhos? De fato, se a gente for pensar que ele já está com 37 anos, não me parece a melhor pedida, a primeira pedida, que todo mundo olha assim, nossa, esse é o cara. Não me parece isso, não me parece isso. Mas, obviamente, a gente precisa estar atento às questões do mercado. O Grêmio falou em alguns outros jogadores que custam muito caro. E o Grêmio, e é a visão do Grêmio, não teria a condição de bancar esse tipo de jogador. O William, do jeito que vem, de graça, a gente sabe como é que funciona, daqui a pouco tem alguma questão de salário, luva e tudo mais, mas assim, investimento do jogador não teve, vindo de graça, convenhamos, né? Convenhamos. É um jogador, nesse caso, que muda o patamar, segunda questão que eu coloquei aqui, e já adiantando para você, são 4, tá? Segunda questão que eu coloquei aqui, fica comigo. Ele muda o patamar?
Olha, você pode ter a opinião que você quiser sobre o William, tá? Você pode ter a opinião que você quiser. Mas você falar que ele é ruim de bola, que ele não tem bola no corpo, pô, isso aí beira a sacanagem. A sacanagem. É óbvio que ele é um jogadoraço de futebol. Você pega lances do William, você lembra de jogos dele pela seleção brasileira, Chelsea, Corinthians, Shakhtar, Arsenal. Você vê que ele é um jogador com muito recurso técnico. Perna direita, perna esquerda, cobra falta, cobra pênalti, dá assistência, aparece bem dentro da área. Ele é um jogadoraço de futebol, ele tem muito recurso técnico. Eu não sei exatamente qual vai ser a condição física dele aqui no Grêmio, se ele vai aguentar jogar muitos minutos, se ele vai conseguir entregar fisicamente para a equipe também, dentro do que o time precisa, mas recurso técnico, bola no corpo, pô, jogadoraço de futebol. Joga muita bola, William. Já demonstrou muito na carreira que ele é um excelente jogador. Um excelente jogador, William. Então, muda patamar? Sim, porque a gente precisa olhar justamente para a concorrência. Hoje é uma posição em que o Grêmio tem o Riquelme machucado, Monsalve machucado. Dois jogadores jovens, um muito mais jovem que o outro, mas dois jogadores fora de combate. Cristaldo. Cristaldo, camisa 10 do time, grande contratação há 2 temporadas, mas que há algum tempo a gente já vem com algum tipo de dúvida sobre esse atleta, se realmente ele consegue ou não atuar por ali. Dentro disso, o Edenilson cumpriu muitas funções recentemente dentro da equipe, justamente pela falta desse jogador articulador de muito mais qualidade que vai fazer o time jogar. O Willian, inclusive, ele é um atleta que joga pelas pontas e pelo meio. Dali a pouco no futebol brasileiro o Grêmio pode encaixar um jogador que vá flutuar. Esse Willian, esse jogador de flutuar. Parte de uma ideia de meio campo, mas que pode cair pela direita, pode cair pela esquerda e pode fazer essa espécie de U, né, perto da grande área, ingressando de vez em quando, infiltrando, combinando jogadas, jogando em velocidade para poder finalizar. Então muda o patamar, é óbvio que muda, porque a gente precisa olhar para o lado também e ver o que o Grêmio tem como opção. Terceiro ponto dos 4 que eu vou trazer aqui para você, se você está aqui comigo até agora, não esquece de se inscrever no canal. Valeu a contratação? Eu não vou embarcar na turma que fica indo na minúcia e daqui a pouco achando um monte de pelo em ovo, tá? Eu não vou embarcar nessa turma. O que eu preciso fazer aqui agora é fazer o seguinte: olhar para o contexto e encaixar minha opinião no contexto, porque o jornalismo opinativo é isso. Existe um contexto, existe os fatos, existe um mundo real e o jornalismo opinativo ele está encaixado dentro disso. Se a gente for olhar para a situação do meio dos sonhos, de ser um jogador de um altíssimo investimento, que chegaria para resolver todos os problemas e tudo mais, um jogador de várias temporadas no time, aquela coisa toda, realmente não é o William. Não é o William. Mas, dentro dessa situação, jogador já muito experiente, que apresentou demais na carreira, tanto que jogou futebol, William, e vindo sem investimento do clube, para poder agregar, eu acho que valeu e muito a contratação. E, aliás, eu me coloco aqui frontalmente contra toda a rapaziada que coloca 300 vírgulas na contratação do William. Pode, de fato, não ser o meia dos sonhos, como eu falei. Pode, de fato, não ser a contratação dentro da expectativa que o torcedor mesmo colocou. Pode ser, não sei, cada um tem a sua opinião. Mas eu gostei muito do nome do William, porque eu acho que pode agregar muito nesse time do Grêmio. Aí é minha opinião. Obviamente, você pode olhar também para a questão da idade do jogador e daqui a pouco pensar que numa temporada futura aí, o Grêmio já tenha problemas, jogador que não consiga entregar tanto, não consiga jogar tanto, alguns minutos fora, jogos fora, tudo mais. Mas dentro do contexto geral do que se apresenta agora, acho que a minha opinião tá bem posta aqui. E aí o quarto item para a gente finalizar, ele vai ser titular do time? Aí eu até deixo o espaço aberto para que você possa colocar também a sua opinião se você ficou comigo até agora nesse vídeo. Acredito que seja muito, mas muito evidente o quanto que o William pode, se ele conseguir jogar, obviamente, pode agregar para esse time e o quanto que ele vai ser titular. Já imagino
dentro do que falou o Mano Menezes, e algumas vezes eu quero lembrar isso, dentro do que falou o Mano Menezes algumas vezes na coletiva, ele disse o seguinte: eu preciso desse jogador que possa fazer um pouco o lado do campo, mas que possa cair por dentro e combinar jogadas. Ou seja, eu vejo o William como possível titular jogando pelo lado, jogando por dentro, jogando pelo outro lado. Talvez combinando um pouco mais, sendo um jogador mais solto na hora de ajudar na recomposição, engatando uma transição rápida, sendo uma espécie de segundo atacante, muito forçado aqui, mas sendo uma espécie de segundo atacante. Eu vejo o William como várias possibilidades, jogador totalmente versátil na entrada da área, para jogar para um lado, para jogar para o outro e para ser esse meia por dentro. Não é de fato pensando só na posição, camisa 10, não é de fato o camisa 10 que particularmente eu mais gosto. Eu penso do camisa 10, se esse cara que consegue um pouco recuar, combinar a jogada com os volantes e laterais por dentro, construir essa jogada e armar. Eu gosto mais desse tipo de jogador, mas dentro da ideia do Mano Menezes, do próprio futebol atual, do que se apresenta e da imensa capacidade técnica do William, eu acho que ele pode ser esse jogador realmente para atuar em algumas posições e para fazer o jogo do Grêmio acontecer. Eu penso assim, e você do outro lado, como é que pensa? Quero saber também, tá? Volto qualquer hora para falar mais sobre o Grêmio por aqui. Beijo, abraço, pelo timão. Valeu!